A nossa empresa, o nosso grupo já tinha vinícolas noutra região, nomeadamente no Ribatejo, e tínhamos também uma vinícola nas Beiras, que é da família, que tem laços familiares, mas o João sempre acreditou que as duas grandes regiões de Portugal são o Alentejo e São o Douro. No Alentejo nós já tínhamos cimentado através dos vinhos que já referi, lançamos esta gama Loios, que é uma gama de produtos mais acessíveis, portanto produtos portugueses com caráter português, mas eu diria que mais simples, mais fáceis para o consumidor que se está a iniciar no consumo dos vinhos, mas o João, não satisfeito, queria ir para o Douro. Ora bem, Portugal é um país no qual não é muito fácil uma mesma pessoa ou uma mesma empresa mudar de região para região. É de certa forma elitista Portugal e, portanto, um homem do Alentejo mover-se para o Douro por si só seria sempre algo arriscado. O João pensou muito como deveria ir para o Douro, até que um dia, num almoço ocasional com o seu bom amigo José Maria Soares Franco, outro enólogo muito renomado em Portugal, o João lembrou-se da possibilidade de desafiar o José Maria a fazer um projeto connosco no Douro. O José Maria, para quem não conhece, era simplesmente o enólogo responsável por toda a linha Ferreira na Sograp, que fazia não só os famosos vinhos do Porto, mas também vinhos tintos famosos, como o Barca Velha, do qual foi responsável 27 anos. Portanto, era uma pessoa que conhecia como poucos o Douro, acreditava como poucos no potencial do Douro e, nomeadamente, nas regiões menos exploradas do Douro, como é o caso do Douro Superior, portanto, da região do Douro mais quente, mais próxima da fronteira com Espanha. O José Maria, após ter pensado bastante, penso eu, decidiu que, de facto, poderia ser o projeto da sua vida, uma vez que seria algo seu, juntamente com o João, e foi no início de 2007 que se iniciou o projeto do Oron. O projeto do Oron foi um projeto muito pensado, muito amado, muito acarinhado por todos nós desde o início, quer pela estrutura de produção, quer por nós pela estrutura comercial. Todos os passos neste projeto foram muito bem pensados, começando pelo próprio nome do Oron, vem de... O nome pode foneticamente parecer Douro, mas de facto não vem de Douro, vem de duo, de dois. De duas pessoas. De duas pessoas. Não, dois enólogos. De dois enólogos. Não só de dois enólogos, de duas regiões. Nós escolhemos produzir vinhos com uvas do Cimacorgo, mais frescas, e com uvas mais maduras do Douro Superior. Resolvemos igualmente produzir vinhos de duas altitudes diferentes. Vinhos mais altos, com mais acidez e mais frescura, vinhos de cota mais baixa, vinhos, portanto, com mais estrutura, mais corpo. E, portanto, desta dualidade surge o nome do Oron. O próprio rótulo, se me permitem... Também tem... Atrás dele, né, Roberto? Depois tu mostra aqui, também tem a origem. A origem Douro, portanto, diferente do rótulo anterior, que tinha uma origem Alentejo. E no rótulo propriamente dito, o rótulo nasce de uma fotografia do local, da nossa quinta, da Quinta de Castelo Melhor. E nós tentamos um pouco transmitir neste rótulo o que o Douro é. O Douro é um vale, o Douro é um rio, e é isto que distingue o Douro das outras regiões. Acreditamos muito na qualidade do Douro e decidimos então fazer dois vinhos estes com as castas tradicionais do Douro, que são as mesmas castas que se usa para o vinho do Porto, nomeadamente a Touriga Nacional, a Touriga Franca e a Tinta Roriz. Lançamos dois vinhos, um Colheita, que é um vinho, digamos que mais pronto, um vinho que transmite o que é que foi feito no seu ano, e o Reserva, um vinho de vinhas velhas, até entre 80 e 100 anos de idade, que é um vinho que digamos que é um vinho mais de guarda. Estes vinhos foram apresentados no Brasil no passado mês de novembro, tem sido um grande sucesso. Tivemos a felicidade de começar o projeto num ano fantástico como é 2007, o que nos permitiu, além destes dois vinhos, fazer também um Porto Vintage, que é algo que ficará para a prosperidade. Estamos muito satisfeitos para já com o do Oron e vamos ver o que o futuro nos reserva. Ô Pedro, vamos falar então um pouquinho. O vinho de entrada, então o vinho mais popular, digamos assim, seria essa linha que tu mostrasse aqui. Aqui em Portugal, né? Esta linha de entrada. E eu percebi esse vinho reserva aqui é um vinho muito trabalhado, né? Um vinho selecionado para aqueles apreciadores de vinho que gostam do vinho de guarda, aquele é o vinho para você guardar
numa adega, né? E também, olha ali, ó, o Hugo que está ali, ele vai chegar aqui, o Hugo vai chegar aqui e vai mostrar só a mão do Hugo. Não, passa aqui, olha o vinho Porto Vintage que o Pedro falou. Fala um pouquinho desse vinho de dois, né, de dois enólogos, de duas regiões, que é um Porto. Eu vou contar um pouco a história do vintage, porque eu acho que é interessante. Como referiu e muito bem, o Douro Reserva é um vinho de guarda, um vinho feito com muito cuidado para ser um vinho para envelhecer. Eu costumo dizer que se você tiver uma caixa de 6, deve tomar uma, 2, guardar 2 mais 2 ou 3 anos e guardar 2 mais 10 anos. Portanto, assim consome a caixa toda. Mas, de facto, eu acho que a história do vintage é uma história ilustrativa do projeto. O João Ramos é um homem muito ambicioso e, desde o início, pôs muita pressão na equipe da Douro para fazer um vintage no primeiro ano. Ora, quando nós estamos falando de uma produção pequena, como é o caso da Douro, só havia possibilidade de uma tentativa de fazer vintage. Só havia uma cuba que poderia ser o vintage. E, portanto, não poderia haver qualquer erro. Foi um grande stress durante essa vindima conseguir acertar e fazer um vintage no primeiro ano, mas de facto não podíamos deixar a oportunidade, no ano de formação da empresa, lançar este produto maravilhoso, que é o vinho do Porto Vintage, e que de facto transmite aquilo que de melhor se faz no vinho no mundo. Eu costumo dizer que há três grandes categorias de vinho no mundo, 2 são francesas e a terceira será o vintage. O vintage de facto é... Nós costumamos dizer que o vinho é feito pelo homem, mas que o vintage é um produto da natureza. E, de facto, não se pode fazer um grande vintage se não houver um grande ano e se a natureza não estiver inspirada. E eu acho que este Douro Vintage é a expressão de como podemos começar um projeto com o pé direito. De facto é de 2, mas eu diria que neste projeto, a grande alma por trás deste projeto, em termos enológicos, é o engenheiro José Maria Soares Franco. O João Ramos tenta apenas ser um impulsionador e um parceiro neste projeto, mas tenta não interferir muito na área enológica deste projeto, uma vez que já tem a seu cargo toda a responsabilidade do Alentejo. Mas eu acho que é na dualidade e na riqueza destas duas personalidades, o João, uma pessoa que gosta mais de arriscar, digamos hoje em dia com uma mentalidade mais de empresário, e o José Maria, uma pessoa mais conservadora, mais no espírito do vinho do Porto, que de facto foi possível fazer um projeto com tanta qualidade em tão pouco tempo, porque de facto foi muito pouco tempo a fazer um projeto como este. Pedro Lobo, que é gerente comercial da J. Portugal Ramos, da João Portugal Ramos. Obrigado pela tua participação aqui no programa.net, obrigado por ter visitado aqui mais um parceiro da Porto a Porto aí, e certamente o Hugo deve estar já preparando para vender muitas e muitas caixas do teus vinhos aqui no sul do Brasil, toda a região, que o Hugo domina todo esse mercado aí, sabe tudo de vinho. Certamente ele está guardando algumas caixas desse aqui para tomar 2 agora, 2 daqui a pouco, e daqui a alguns anos convido o Orlandini, ele é bom de fazer um bom bacalhau ou fazer uma paeja, viu? Obrigado pelas suas palavras, foi um prazer estar aqui no .net, é um grande prazer voltar aqui, é a segunda vez que eu venho em 6 meses aqui à terra dos gaúchos, é um grande prazer, e antes de me ir embora gostava só de desejar boa sorte para o Brasil na Copa do Mundo e que Portugal e Brasil possam jogar a final, se for possível. Tem que fazer uma aritmética assim, de Copa do Mundo para ver como é que vai dar isso aí, mas o que seria bom, né? Brasil e Portugal, né? Já que o Filipão não está treinando, mas estará lá comentando a Copa do Mundo. E depois podemos celebrar com os nossos vinhos, né? Isso seria o ideal. Celebrar a vitória de quem que fosse, do melhor, com os nossos vinhos. Obrigado, Pedro. Obrigado aos nossos amigos que nos acompanham mais uma vez. Este é o .net.